Sim, são anjos de outra categoria que os anjos do conselho. Shalom, Uvrachá. Nossa paraxá se chama Kitetse LaMilchama, quando você sair para a guerra. E na nossa paraxá, Moshe Rabbeinu, Moisés da Torá, ele dá instruções em relação a como nós devemos fazer uma guerra. Ou seja, diferente de todos os povos, que o importante é a parte deles, o que eles vão fazer nessa guerra. No nosso povo é o contrário. O importante é a parte de Hashem. O que Hashem vai fazer nessa guerra. O que a gente vai fazer nós somos mais fracos do que os nossos inimigos. Somos menos numerosos do que os nossos inimigos. Se a gente fizer o que a gente precisa fazer somente, aí não dá certo, aí a gente perde. Então nós precisamos da ajuda divina. E ao extremo na nossa história, o rei da Judeia, que era Hizkiyahu, ele viveu uma situação pior do que o Estado de Israel hoje, que era uma situação que as pessoas não só não eram religiosos e tinha lá problemas de falta de religião, vamos dizer assim. Mas não só isso, é pior do que isso, eles faziam idolatria. Então às vezes a pessoa ele não é tão religioso, ele não acredita em nada. Agora, pior do que isso é ele acreditar que alguma coisa criou o mundo que não é Deus. Então, dá um exemplo simples. A pessoa, permitido para mim entrar numa universidade e lá todo mundo é ateu e eu dou uma palestra sobre judaísmo. Já fiz isso muitas vezes, não tem problema, é permitido para mim entrar lá. Agora, se já é uma igreja, já tem lá uma definição que Deus é uma trindade, já é uma idolatria, eu não posso mais entrar lá, que é uma idolatria. O rei da Judeia, o Hizkiyahu, recebeu o governo nessa situação. Estava muito pior do que o Estado de Israel hoje. Era um país idólatra ao extremo. E aí ele foi de cidade em cidade. Cada cidade tinha sinagogas, só que a sinagoga estava cheia de estátuas e eles tinham em cada cidade tipo o lugar onde se rezava. Ele reuniu o povo inteiro, mandou limpar a sinagoga, tipo quebrar todas as idolatrias, reuniu o povo inteiro na sinagoga, em volta da sinagoga, fincou uma espada na porta da sinagoga e falou: olha, o ano que vem eu vou voltar aqui, fazer a minha próxima visita do rei para a cidade, e agora esse ano vocês têm uma meta. Vocês, coitados, vocês estavam fazendo idolatria há tantas gerações, vocês não sabem nada sobre a nossa religião. Então a meta é que vocês vão estudar a Torá. E o ano que vem eu venho fazer para vocês uma prova. Mas para mostrar que a coisa é séria, que é um perigo de vida, que é tão importante, essa espada que eu estou fincando aqui, se alguém não passar nessa prova, eu vou enfiar essa espada nele. Por que o rei tinha que fazer uma coisa tão drástica? Podia pedir para eles estudarem Torá, ele era o rei e eles fariam. O Ministério da Educação determinou que agora o novo currículo do país no lugar de estudar idolatria, vão estudar Torá. Porque lá eles chegaram numa situação pior do que a nossa de hoje com o Irã. A situação deles era que o Sanherib, que era o rei da Assíria, que é um país que ficava no norte do Iraque, tinha conquistado o mundo inteiro. E o mundo inteiro da época era do Vale do Rio Indo até o Egito antigo, que era o Egito próximo ao Rio Nilus. E só faltava para ele conquistar Jerusalém.
aquele rei da Assíria, ele conquistou o nosso país das 10 tribos, mandou as 10 tribos para a gente não sabe onde eles estão até hoje. Só faltava 2 tribos, a tribo de Eudá, a tribo de Benjamim, que é pequenininha, um pouquinho da tribo de Levi que tinha lá, um pouquinho dos Kohanim, e ele terminava com a gente. E aí o povo estudou Torá, e é claro, não teve tempo de ir para o exército, não teve tempo de estudar a arte da guerra. E aí chega o Sanherib e passou vergonha. O exército, o maior exército do mundo, quer dizer, o mundo inteiro está lá com ele, todos os aliados, cada país do mundo ficou subjugado, ficou aliado, um aliado forçado, e agora eles vão lutar contra um país que não tem exército. E aí o Sanherib pede para fazer uma plataforma para ele, para olhar Jerusalém, para fazer a estratégia da guerra. E os generais perguntam, então, o que o rei exige de nós agora para essa guerra? Ele falou, olha, cada um, amanhã, vocês vão dormir agora, cada um vai quebrar um pedacinho da muralha do tamanho do nariz dele. Então, o número de soldados que tem aqui, se cada um tirar um pedacinho da muralha do tamanho do nariz dele, já não vai sobrar mais nada dessa cidade. A cidade de Jerusalém estava sitiada. O rei, coitado, eles não tinham exército, não tinham nada. E Hashem fez um milagre muito grande. Aí entra o exército de cima. O anjo Gabriel, que ele é lá em cima o general. Todos os assuntos relacionados a Gvurá, Hashem falou para ele, olha, dentro da sua categoria, sem te mudar o foco, você vai descer para o mundo para amadurecer as frutas. A fruta amadurece, cai da árvore, se espatifa no chão. Na hora que você descer para o mundo para amadurecer as frutas, já leva o exército do Sanherib junto. O anjo Gabriel, na hora, naquele exato instante, se revela no acampamento do Sanherib. Todos os soldados, tem lá uma descrição de uma quantidade incontável de soldados. Todos eles faleceram em vista à revelação do anjo. E só sobraram 5 pessoas, que foi o próprio Sanherib, os 2 filhos dele, porque deles sairiam depois 2 grandes tzadikim do nosso povo, que se converteriam ao judaísmo, que eram o Shmaia e Avtalion, que eram os professores do Hillel Shammai, e o Nebuchadnezzar e Nebuzaradan, que eram os futuros rei e general da Babilônia, para eles verem o milagre e não quererem depois destruir o nosso Bet HaMikdash. E esse milagre aconteceu por quê? Porque o país, que era um país idólatra, pior do que o Estado de Israel hoje, fez tshuva, voltou para o judaísmo, se tornou um país judeu religioso. Estudaram Torá, cumpriram a Torá. Então, isso deu a eles o direito de, mesmo não tendo exército, ganhar uma guerra. E na continuação, está escrito que Hashem queria fazer o Hizkiyahu, que ele era um descendente do rei Davi, filho do filho do filho, fazer dele o Mashiach e o Sanherib, Gog e Magog. Então a gente entende que na época do Mashiach vai ter uma guerra que o mundo inteiro vai atacar a gente, aparentemente, né? Aparentemente é uma coisa dessa. Se formos comparar essa situação do Sanherib, que era o mundo inteiro aliado contra nós, tipo hoje, nós temos um espaço em Jerusalém, um lugar em Jerusalém, que é o lugar onde tem que ser construído o 3º templo sagrado de Jerusalém. E se hoje o governo de Israel tentar construir lá alguma coisa que para nós, pela Torá, é proibido, porque esse templo sagrado de Jerusalém vai descer pronto do céu. A gente tem essa cabola dos profetas, e uma parte a gente vai construir. Depois que aquela parte descer pronta, a outra parte a gente constrói.
Mas imagina se o governo de Israel desapropriar agora a mesquita e falar, gente, vamos deixar esse espaço livre porque daqui a pouco vai descer um Beit HaMikdash do céu, não quero que aconteça para ninguém nada aí, não quero que estejam pessoas na hora que o Beit HaMikdash até rezar. O mundo inteiro, União Europeia, União Árabe, não sei, o mundo inteiro de ponta a ponta vai todo mundo contra nós. Então Gog e Magog é uma coisa assim. E o Sanherib, ele foi comparado ao Gog e Magog, e o Hizkiyahu, ele poderia ser Mashiach, o Sanherib e Gog e Magog. Então a gente pega essa fórmula e vamos aplicar aos nossos tempos agora. A nossa parashá diz que quando a gente sair para a guerra, nosso acampamento tem que ser sagrado. E não pode ter nada lá que é chamado de Ervat Davar. Ervat Davar quer dizer tipo, até a pessoa que teve um sonho, sonhou com uma mulher de noite e aconteceu espontaneamente um acidente hidráulico, vamos chamar assim, ele teria que mergulhar no rio, no lago, no mikveh e esperar até o anoitecer para ficar novamente puro, e aí ele volta para o acampamento. Você sai do acampamento para usar o banheiro fora do acampamento e depois cobre o que foi feito. Leva uma enxadinha, quer dizer, tem todas umas instruções para manter o nosso acampamento militar um local sagrado. E essas são as instruções da Torá. E qual o motivo delas? Diz Moshe Rabbeinu na nossa parashá, que quando a gente se comporta assim, aí Hashem, Deus, ele se encontra no nosso acampamento. E se Deus se encontra no nosso acampamento, aí a hora que ele quiser com maior facilidade, quer dizer, a revelação divina está no nosso acampamento, os milagres acontecem a qualquer hora. Quer dizer, nós somos poucos contra muitos, fracos contra fortes, e mesmo assim nós ganhamos as guerras sem que ninguém venha a falecer do nosso lado. Então, essa é a fórmula para se ganhar uma guerra, a fórmula judaica, a fórmula da Torá, para nós, judeus, ganharmos uma guerra. E agora, vamos analisar a situação Oriente Médio expandido. A situação de ontem, muitas pessoas já estão perguntando, muitas pessoas já perguntaram. Ontem já falamos um pouquinho sobre esse assunto e hoje vamos analisar o assunto do Oriente Médio expandido com o que falaram nossos sábios na Gemara. Tem uma discussão entre o Rabi Yoshua e o Rabi Eliezer na Gemara, que eles conversam sobre o assunto se a gente precisa fazer tshuva, se a gente precisa voltar para o judaísmo, se comportar de maneira judaica, estudar a Torá e cumprir os mandamentos divinos, e isso vai trazer a Geulah, ou se a Geulah ela vai vir por si só, se a nossa redenção final vai acontecer por si só, independente disso que a gente precisa estar cumprindo o Torá, o mitzvot ou não. Então nós sabemos a quem isso se refere. Isso está se referindo às pessoas que estão conscientes do que eles estão fazendo. E hoje em dia quem está mais consciente do mundo judaico é quem mora em Israel. A pessoa que mora em Israel, ele ouve no rádio que, olha, os religiosos falaram que pela Torá não pode andar de ônibus no Shabbat. E pela Torá não pode comer uma comida que não é kasher. Mas aí a prefeitura de Tel Aviv ela faz questão de patrocinar os ônibus do Shabbat para incentivar as pessoas a usarem o ônibus no Shabbat. E aí o governo faz questão de entrar nesse assunto de kashrut, de o que é kasher, o que não é kasher, qual rabino vai determinar se é kasher ou não, e aí faz uma confusão, porque imagina assim que pela Torá, para o rabino ser considerado uma pessoa kasher, ele tem que ser um judeu que cumpre Torá mitzvot. Então o reformismo é uma linha contra o judaísmo.
reformismo não está nessa categoria. Na hora que o governo de Israel fala que o rabino reformista, rabino entre aspas, entre rabino reformista, tipo, como me chamar de... não vamos entrar nessa área que o nosso assunto não é político, mas na hora que a política de Israel fala que qualquer pode determinar o que é kasher ou não, é como se você falasse que na medicina, aqui no Brasil, qualquer pessoa pode determinar. Se eu quiser, Rabino Gloiber, quiser abrir agora um consultório médico, eu coloco lá consultório médico reformista. É mais ou menos isso. Aí eu faço uma receita remédios, uma receita reformista. É mais ou menos uma coisa assim que eles fizeram lá com o rabinato. Tipo, tem o rabinato de Israel, e eles agora reconhecem pessoas que para nós não é a nossa religião, reconhecem isso como rabinato também. Em outras palavras, assim, o governo de Israel é um governo que ele inclui partidos de esquerda de Israel, inclui uma irmandade muçulmana. Então, esse governo de Israel, do jeito que ele está hoje, falar que Hashem vai fazer um milagre para o nosso exército, porque a gente tem a maior passeata gay do mundo aí, do Oriente Médio, sendo que pela Torá é proibido o homem ter uma relação com outro, e isso está escrito em relação ao acampamento, está escrito assim, Lo iru ervat davar, ou seja, ervat davar, quer dizer, é coisa errada em matéria de relações proibidas, vamos dizer assim. É usada essa palavra lá explicitamente. Ou seja, então imagina com que mérito o governo de Israel, o Estado de Israel chega lá em cima para querer um milagre desses que Hashem vai mandar o Malach Gabriel e todas as filiais iranianas aí, o Irã com todas as ramificações dele, todo mundo vai, as almas vão sair dos corpos, como aconteceu com o Sanherib. Então, para que o governo de Israel consiga fazer isso, o Estado de Israel, que eles são um Estado que está consciente do que é uma religião judaica. Então eles teriam que deixar o comportamento atual deles e voltar para a religião judaica. Os parlamentares árabes no governo cumprir 7 mitzvot de Bnei Noach, os judeus voltarem para o judaísmo, guardarem Shabbat, comerem kasher. Em outras palavras, para ter um milagre, você tem que fazer alguma coisa para justificar o milagre. Não adianta olhar para cima e falar, Hashem, eu sou seu filhinho querido, me faz um milagre. Aí a gente pode te falar, o meu filhinho querido fez na calça e agora tem que lavar. Ele, no lugar de ir para o banheiro, ele usou o banheiro dentro da calça o dia inteiro. Agora está cheio lá de coisa mal cheirosa. Então agora o meu filhinho querido vai ter que tomar um banho. Aí a criança chora, fala, estava tão gostosinho assim, eu estava no quentinho. E agora tá essa água. Então, para a gente ter um milagre, a gente tem que fazer alguma coisa pelo milagre. Ou seja, o milagre é uma coisa sobrenatural. É um comportamento divino sobrenatural. Para termos o mérito de Hashem, de se relacionar a nós de uma maneira sobrenatural, a gente tem que dar motivo. A gente tem que, em primeiro lugar, nós nos comportarmos de uma maneira judaica sobrenatural. Então vamos para a história do Rabbi Shua e Rabbi Eliezer. Os dois conversam sobre esse assunto. Se precisamos voltar para o judaísmo antes da Geulah, ou não precisamos. Ou seja, ou a Geulah, a redenção final vai acontecer, mesmo do jeito que está Israel hoje. E eles trazem argumentos, tipo uma mulher quando chega no 9º mês, ela dá a luz. Queira ela, querendo ou não querendo, a criança chega no 9º mês, a criança nasce. Então a Geulah também vai chegar, quando chega na última hora, no último momento, ela acontece por si só.
Mas o que eles trazem aqui é um redush muito grande, que mesmo assim ela acontece por meio da gente fazer teshuvah, da gente voltar para o judaísmo, e aparece lá uma frase, que essa frase agora a gente está vivendo essa situação, que Hashem, ele traz para nós um rei, como que os decretos dele são duros como os decretos de Aman. A história de Aman é que nosso povo teve 48 profetas e 7 profetisas e durante 810 anos e continuaram fazendo idolatria. Aí o povo foi exilado para a Babilônia e continuou fazendo idolatria. Os persas, que é o Irã, invadiram a Babilônia. O Aman, que era a pessoa mais ruim do mundo, se tivesse concurso de Miss Ruindade, Miss Crueldade, ele ganharia. Na hora que o Ahasverosh, o rei da Pérsia, deu para o Aman o anel que era o carimbo oficial do governo, e falou para ele: você pode decretar para esse povo o que você quiser e pode carimbar aqui com o carimbo oficial do rei. Na hora que o rei deu o anel para Aman, o Aman ele fez um decreto que vai fazer o genocídio lá, o holocausto em todos os países onde existem judeus. E os persas naquela época dominavam o mundo inteiro. O mundo era pequeno, o mundo era do Vale do Rio Indo até o Egito Antigo, e o mundo era muito pequeno. Muito obrigado. E olha, aqui é uma coisa, é uma revelação divina. Alguém deixar passar em certos lugares aqui. Então o mundo era pequeno e as persas dominavam 127 países. O mundo inteiro era 127 países. O Aman ele fez um decreto que vai, Deus me livre, fazer o holocausto nos 127 países. O povo inteiro, todo o nosso povo espalhado pelos 127 países, todo mundo voltou para o judaísmo. Todo mundo fez teshuvah. Então diz a Gemara que o que o Aman, Deus me livre, conseguiu fazer, nosso povo durante 810 anos teve 7 profetisas e 48 profetas, e eles não conseguiram fazer com que a gente voltasse para o judaísmo. E o Aman conseguiu. Então diz a Gemara que Hashem, ele traz para a gente um rei que os decretos dele são difíceis como os decretos do Aman, são duros como os decretos do Aman, e o povo de Israel faz teshuvah, volta para o judaísmo. E Deus me livre, em comparação ao mundo de hoje, se fosse 100 anos atrás, a gente estava em outra situação. Deus me livre. Hoje a gente está lá do lado da Pérsia Antiga, da onde veio o Aman. E aquela Pérsia Antiga hoje ela está ramificada por todo o Oriente Médio. Ela tem seus proxies em todo o Oriente Médio. E ontem já a estimativa era de que, da mesma maneira que os Estados Unidos saíram do Afeganistão e perguntaram para o governo do Afeganistão antes da queda, perguntaram o que está acontecendo aqui, por que vocês estão fugindo, por que vocês não estão lutando, por que não está havendo uma guerra de verdade, está todo mundo fugindo, o aeroporto está lá com milhares de pessoas e o presidente fugiu e todo mundo fugiu, entregaram as armas para o Talibã e fugiram. Aí o exército, os oficiais do exército do Afeganistão, eles falaram assim: se nem os Estados Unidos, que é a maior potência mundial, conseguiu vencer o Talibã, vocês vão querer que a gente vai vencer eles. Se até os Estados Unidos perdeu deles, a gente vai ganhar deles, então a gente vai fugir. A gente viu que os americanos perderam, a gente está fugindo. E essa moral que foi dada para todo o Oriente Médio.
E ontem a avaliação dos especialistas em Oriente Médio foi que logo que os americanos saírem do Iraque, os iranianos vão colocar lá 200 mil milícias, 200 mil soldados de milícias proxies iranianas, que quer dizer Iêmen, Qatar, Hezbollah e todos os proxies deles, e vão oficializar o começo do Oriente Médio expandido, da unificação do Oriente Médio expandido, em outras palavras, Império Persa. Ou seja, a volta do Império Persa às suas fronteiras originais, por meio do seu povo original, que fala a língua persa até hoje, mesmo que eles trocaram o nome do país, que é o Irã. E então, Deus me livre, a Gemara dá pra gente uma dica, tipo um rei como Aman. Ou seja, o Aman era da Pérsia. Aí nós vamos para a Gemara, Rabi Yossi ben Kisma. Rabi Yossi ben Kisma, ele se encontra com Rabi Hanina ben Teradion. Era uma época que os romanos estavam fazendo decretos que é proibido estudar a Torá. E muitos judeus fugiram para a Babilônia, que pertencia à Pérsia, que lá era permitido ensinar a Torá em público e tudo mais. E mesmo assim, o Rabi Yossi ben Kisma, antes de falecer, ele era um grande tzadik. E ele pediu para os alunos dele enterrarem ele bem fundo. Ele era o rabino da Mishnah, é chamado de Tana. Ele falou para os alunos dele: olha, me enterra bem fundo depois que eu falecer, porque a nossa terra de Israel querida vai ser conquistada pelos persas e eles vão desenterrar os caixões do fundo da terra para pegar o ferro para usar para o exército, para os cavalos deles, para fazer equipamento para o exército deles. Diz a Gemara que antes do Mashiach chegar, que a Gemara fala Atidá, que no futuro, aqui o trânsito de São Paulo, graças a Deus, o Adão jogou a culpa na Eva, a Eva jogou a culpa na cobra, e aqui tem o trânsito de São Paulo. Oi, bem, aí o que acontece na prática assim? A Gemara nos conta que no futuro, Deus me livre, os persas eles vão dominar a Terra Santa por 9 meses. O Zohar diz que o Ismael, a Gemara fala que o Ismael se misturou com os persas. Ismael não é a Jordânia, a Síria e o Líbano. Ismael é persa. Ele se misturou com os persas, que é o Irã. Então a Gemara diz que eles vão dominar a terra de Israel por 9 meses e no fim eles vão ser vencidos pelos romanos. Então naquela época tinha a Pérsia e Roma, eles nunca venceram um ao outro. Todos os impérios antigos dominaram o mundo inteiro, mas a Pérsia, depois que os gregos dominaram a Pérsia e a Pérsia voltou ativa, os persas e romanos sempre mantiveram uma fronteira que era onde a gente morava, era um pouquinho depois de Israel, era do lado de Israel, ou seja, onde a Jordânia de hoje, lá era a fronteira entre a Pérsia e Roma. Então a Gemara diz que os persas vão dominar a terra de Israel 9 meses, depois os romanos vão vencer eles. E tudo isso são coisas escritas na Gemara que trazem a gente para um pensamento a Gemara está falando sobre Pérsia e sobre Roma. Se analisarmos bem, a Roma, ela simboliza a Europa. Ou seja, os Estados Unidos é o mundo ocidental, é a Roma.
a Pérsia está lá, a Pérsia é o Irã. E hoje a gente está vivendo uma situação dessas. A gente está vivendo uma situação que se os Estados Unidos continuam essa fuga e saem também do Iraque, aí o Irã já coloca na prática a programação deles, que eles também investiram lá bilhões, não só os americanos investiram bilhões no Afeganistão, os iranianos investiram bilhões em toda a região. Eles são reconhecidos pela China e pela Rússia, tipo, eles têm o bloco deles, e eles só estão esperando os americanos saírem do Iraque para colocar isso na prática. Assim dizem os especialistas em Oriente Médio, e a nossa situação em relação a eles, tanto o general Gantz quanto o presidente Bennett, o que eles dizem é assim, é como a pessoa vem dar um tapa na cara, você nem quer olhar, você ouve o barulho e depois você pergunta o que aconteceu, aí eles vão falar, você não viu a cara que eu dei no tapa dele, a cara que eu dei no tapa dele, olha, ele levou uma cara no tapa. Então é isso que está acontecendo com a gente hoje. O general fala que vai atacar o Irã, só que sempre que a gente atacou o Irã, é comparado a uma criança pequena que está lá do lado do pai e ele corre para a casa do vizinho, taca uma pedra, o vizinho corre atrás dele, volta, ele está nos braços do pai. Aí o vizinho fica com medo. Então Israel ia lá, atacava um míssil no Irã, destruía alguma usina atômica, alguma coisa lá, que poderia causar mortes em massa, coisas assim. Israel ia lá, atacava a bomba, fugia. Aí o Irã não atacava a gente de volta por causa dos Estados Unidos, que sabia que atacando a gente, o Trump, ele iria aproveitar isso para invadir o Irã e tentar mudar o governo lá, como eles tentaram mudar no Afeganistão. Agora que eles mudaram a linha, os Estados Unidos chegou a uma nova linha, vamos dizer assim, uma nova ideologia, que eles se conformaram que eles não vão conseguir mudar a mentalidade do Oriente Médio. Então, por causa disso, essa guerra não é deles, não tem nada a ver com eles, cada país que se vire. Eles deixaram claro que essa é a nova política deles. Então o Irã agora já vai aproveitar para unificar o Oriente Médio. Aí a gente fala, tá bom, mas nós, judeus, nós vamos ter um milagre muito grande. Hashem vai ajudar e vai descer o anjo Gabriel e vai se revelar no acampamento do Irã e todos os soldados iranianos vão, Deus me livre, não vamos entrar não é a nossa praia, isso é o que vai acontecer com cada um, mas para que aconteça um milagre, a gente tem que ter mérito. E o que o governo de Israel está fazendo para ter esse mérito, eles são muito fofos. Tudo que os governos anteriores estavam dando para as yeshivot, estavam dando dinheiro patrocinando o estudo de Torá, patrocinando escolas judaicas religiosas, creches religiosas, eles cortaram esse patrocínio. Ou seja, tzedakah eles não dão mais. Por quê? Eles fizeram uma coalizão com a Irmandade Muçulmana, tiveram que repassar para eles não sei quantos milhões, eu não quis nem olhar. Na hora que eu vi o noticiário, eu falei, tem coisas que é melhor a gente fechar os olhos, porque, graças a Deus, não tenho problema de prisão de ventre, consigo ir no banheiro sozinho. Se tivesse um problema de prisão de ventre, teria que ver esse noticiário até o final, aí você já fica aí você corre pro banheiro, quer dizer, aí já mistura tudo no intestino. Mas eu vi só os títulos, que o ministro das Finanças é um russo,
não sei o nome dele em russo como que era, mas depois ele trocou de nome em Israel, ficou a Victor Lieberman, cortou dinheiro das yeshivot, cortou dinheiro das creches de judeus religiosos. Assim, matéria de tzedakah, eles cortaram tudo. Matéria de apoio ao islamismo, a Irmandade Muçulmana recebeu não sei quantos milhões porque sem eles não tem governo. Então os judeus religiosos, ficaram sem espaço em Israel. Aí fizeram um decreto que com 21 anos todo mundo tem que ir para o exército, até os religiosos. E outro decreto que o rabinato de Israel já não vai ser responsável pela comida kasher, agora cada um lá faz o que quer. E outro decreto que reconheceram reformistas. E você pega uma lista de decretos, eu não entro muito nessa área, que não é a nossa área. E graças a Deus a gente sempre reza para que tenha Geulah. Temos 10 tribos perdidas, temos todos esses descendentes dos judeus portugueses que são 30% dos brasileiros, temos descendentes das pessoas que se perderam na Inquisição e nas Cruzadas, e tem muito judeu no mundo que vai voltar na Geulah, que está precisando dessa redenção final, e pelo menos para saber que é judeu, pelo menos. Então a gente reza já para o geral, assim, para a redenção geral. Não tô se eu for me focar em Israel, me concentrar em Israel, aí eu vou precisar de remédio tarjeta preta. E o psiquiatra hoje custa uma fortuna, o remédio tarjeta preta custa uma fortuna. Então não vou nem começar a pensar no noticiário de Israel. Mas a situação é essa, quer dizer, a gente quer um milagre, então você tem que ouvir, olha, Israel agora está patrocinando estudo de Torá, está patrocinando yeshivot, o governo de Israel está incentivando o judaísmo, e a gente ouve o contrário, mas eles estão dando dinheiro para coisas que são contra o judaísmo, e esse dinheiro é tirado dos judeus religiosos também, a gente também paga imposto. Então imagina, pegar a tzedakah de um judeu religioso e dar para a Irmandade Muçulmana, e depois disso querer que a gente faça um milagre, que mande o anjo Gabriel para que todo exército iraniano desapareça. Então isso é muita... Se eles pensam dessa maneira, aí é muito... Então a situação que a gente está é essa. Ou seja, estamos à beira de um Oriente Médio expandido. A Gemara fala sobre essa época, que fala sobre uma invasão persa na Terra Santa antes da Geulah, que ela culmina com a Geulah. E tem um Midrash chamado Tana de Velial, que esse Midrash, ele fala sobre 7 anos que acontecem, 7 anos que cada um tem uma característica diferente, que acontece antes da Geulah. E ele fala, pegar os 7 anos, o 7º ano é Shemitah, ano sabático, e ele fala, no ano sabático vão ter as guerras. Então, se você está vendo um ano sabático, o 7º ano, que pela Torá você não pode plantar, você não pode arar a terra, não pode, você só pode manter o que tem lá para as árvores não secarem, mas não pode trabalhar com agricultura, e todo mundo pode pegar as frutas das árvores, porque a terra volta para o dono dela, que é Hashem. Então esse 7º ano, que é chamado de Shemitah, ano sabático, traduzido como ano sabático. Então no ano sabático, antes da Geulah, vão ter as guerras. E agora também a gente está vendo isso. Estamos um mês antes do começo do ano sabático, uma vez cada 7 anos tem essa Shemitah. Estamos um mês antes, um mês não menos já, estamos 20 dias antes da Shemitah, e a gente vê os sinais de que, Deus me livre, na Shemitah vai ter guerras. E isso é o sinal da guerra do Mashiach já, que os persas invadem a Terra Santa, depois de 9 meses os romanos tiram eles, e
o final dessa história é a Geulah. Então, o que a gente tem que rezar agora, esse é o principal, é assim, a regra em relação a profecias, a regra da Torá em relação a profecias é que se a profecia ela é uma profecia boa, uma profecia positiva, uma profecia que é boa para nós, ela é obrigada a acontecer. Se a profecia não é boa, a gente faz tshuva, a gente se arrepende do que fez de errado, e aí a profecia ruim não acontece mais. Aí ela desaparece. O exemplo disso é o profeta Yoná, o profeta Jonas, que Hashem mandou ele para Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Eles eram um país de pessoas muito cruéis. Hashem mandou o profeta Yoná, o profeta Jonas para lá, para falar para eles que, olha, Hashem vai fazer um milagre, vai cair chuva de fogo como na Sodoma e Gomorra, porque vocês estão se comportando errado. Comportando errado lá está sendo muito delicado, né? Quer dizer, atrocidades verdadeiras. O profeta Yoná não quis ir. Ele tentou fugir, aí tem toda a história com o peixe, aí colocaram ele no mar, a tempestade parava, levava ele para cima, a tempestade recomeçava, colocava ele no mar de novo, a tempestade parava de novo, até que veio o peixe e levou ele, e até que no final ele chega em Nínive, ele fala a profecia, e todas as pessoas mais cruéis do mundo fizeram tshuva, se arrependeram do que eles fizeram de errado, e a profecia ruim não aconteceu, quer dizer, foi anulada. Então aqui você pega o pior povo do mundo, o povo mais cruel do mundo, eles se arrependeram do que fizeram de errado, pararam de fazer a coisa errada e assumiram que vão fazer certo, pararam de se comportar errado, assumiram que vão se comportar certo. A pior profecia do mundo que ia acontecer para o pior povo do mundo foi anulada. Então, quanto mais em relação a nós, que pra gente é muito mais fácil de fazer tshuva, é muito mais fácil de parar de se comportar errado e começar a se comportar certo. Mas qual era o problema lá? Por que o profeta Yoná, ele quis fugir, ele não quis falar a profecia dele? Porque ele tinha feito esse cálculo, que o nosso povo teve tantos profetas, profetisas e profetas, e ninguém nunca conseguiu fazer com que o povo parasse de se comportar errado e começasse a se comportar certo. E se o Nínive, que era o país mais cruel do mundo, a Assíria, e se os assírios, que eles eram o povo mais cruel do mundo, a capital deles, Nínive, se eles lá fizessem tshuva, voltassem para o bom caminho, os anjos no tribunal divino iriam dizer, olha, esse profeta na terra dele, tudo que ele falou, ninguém leva ele em conta. Agora ele vai para o país mais cruel do mundo e eles fazem tshuva. Para nós não iria ser bom. Por isso ele não queria ir lá. Mas no fim ele foi, e essa haftará do Yoná é o que a gente vai ler no Yom Kippur, que mostra pra gente que qualquer pessoa, seja ele a pessoa mais cruel do mundo, fazendo tshuva, voltando para o caminho certo, a tshuva dele é aceita lá em cima e ele tem direito a milagres. E quais são esses milagres? Que a profecia ruim não acontece. Então, se existem dicas na Gemara que nós vamos ser invadidos pelos persas, a gente voltando para o bom caminho, isso não acontece mais. Então, essa é a nossa meta agora. Mês de Elul, a gente tem que fazer um check-up espiritual. Verificar tudo de errado que a gente fez, ter um remorso pelas coisas erradas. Mas esse remorso, ele pega leve com remorso. Ou seja, sem remorso pela coisa errada, não quer dizer martírio. Não, martírio já é coisa da idolatria. Remorso pela coisa errada é assim, para você entender o que é tshuva. Se a pessoa se lembra da coisa errada que ele fez com saudades, então quer dizer que ele não se arrependeu. Então, se alguém se lembra que uma vez ele pegou uma nota de R$100, ele colocou no bolso da camisa,
E na hora que ele estava andando, aí a camisa ela se mexe no corpo dele e caiu a nota de R$100. E quando ele foi colocar a mão no bolso, ele fala, cadê a minha nota de R$100? Aí ele tem remorso de ter colocado ela no bolso. Ele, no bolso da camisa, ele falou, devia ter colocado ela dentro da carteira, que a carteira não ia cair do bolso da calça ou alguma coisa assim. Então isso é remorso. Quer dizer, remorso é sentir que você fez um mau negócio de ter feito a coisa errada, que você saiu perdendo com isso. Isso é fácil. Na hora que a gente pensa nas consequências da coisa errada, aí a gente já sente o remorso automaticamente. Quer dizer, mas pelo judaísmo é proibido se suicidar. Então, se a pessoa começa a pensar muito nisso, ele acaba ficando com depressão. E a depressão já é uma porta aberta, já é considerado que ele agrediu o próprio corpo. Já é um pequeno suicídio. Então, quando a gente faz tshuva tem que ser prática. Fiz a coisa errada, não vou mais fazer. Não tenho saudades de ter feito a coisa errada, não faria de novo. Eu sei que isso tem consequências desastrosas. Vamos lá, o que eu posso fazer de certo agora? A coisa errada já entendi que está errada. Já entendi que fiz um mau negócio. Mas vamos nos focar agora o que eu posso acrescentar de coisas certas para compensar a coisa errada que eu fiz. Eu posso aumentar na tzedakah, eu posso aumentar no estudo da Torá, eu posso aumentar na tefilá, que são as rezas, traduzido como reza, oração. Eu sei que no meio judaico se usa a palavra reza, não sei se está certo ou não está certo. Se foram os imigrantes assim que não sabiam muito português, eles ouviram reza e ficou reza, mas a gente, quando alguém fala oração, a gente já sabe que é uma pessoa que não é da comunidade judaica, né? Que na comunidade se usa a palavra reza. Pode ser que está usando errado, mas traduzindo tefilá, vamos chamar isso de tefilá. Todo mundo sabe o que é tefilá. Tefilá é traduzido como reza, oração. Tefilá é conversar com Hashem. Isso é tefilá. Você tem o seu momento love com Hashem 3 vezes por dia, isso é tefilá. E o que a gente tem que fazer? Tshuva é isso. É simplesmente entender que a gente fez errado e acabou. Ou seja, não pensa mais nisso. Fez errado. Conclusão. Então, como a gente faz para consertar? Começando a passar mal, começando a fazer gastrite, úlcera no estômago, como a gente faz para consertar? Muito pelo contrário. Chegou à conclusão que fez errado, então agora vamos acrescentar no certo, e dessa maneira a gente conserta o que a gente fez errado. Ou seja, check-up espiritual. Me comportei errado. Ok, em primeiro lugar, não estou com saudades de ter feito isso, não faria isso de novo. Então assumo que eu me arrependi do que eu fiz, no futuro não vou fazer de novo, acabou. Coloca tampa aí para não se transformar em gastrite isso. Como eu vou consertar? Retificar o que eu fiz de errado. Por um lado, eu estou feliz que tem pessoas que me maltratam também, então isso já vai limpando. Eles me fazem esse trabalho. Eu não preciso ficar pensando que, olha, eu maltratei alguém e agora, Deus me livre, eu estou carregando isso comigo, não preciso mais me preocupar. Tem gente que me maltrata, então eles já vão limpando de mim, limpando da minha alma essa pendência. Então, estou feliz que estão me maltratando já. Então, estou arrependido de ter maltratado aquela pessoa. E estou feliz que estão me maltratando, porque aí vai me retificando. Então, a gente faz as contas, check-up espiritual. Todo mundo que eu maltratei, eu estou arrependido. Todo mundo que está me maltratando está me fazendo um favor, que está me purificando. E agora eu não vou mais pensar nesse assunto, que o assunto já está resolvido. Agora eu vou pensar o que eu tenho que fazer de bom. No que eu tenho que acrescentar, no estudo da Torá, no cumprimento das mitzvot, na tefilá, na tzedakah. Esse é o meu foco. O foco não é
o que eu fiz de errado. O que eu fiz de errado está resolvido. Analisei, me conscientizei de que isso estava errado. Me conscientizei de que não vou fazer isso de novo. Me conscientizei de que agora eu vou fazer coisas certas. Estou feliz que estou sofrendo porque isso me retifica. E o meu foco é só agora fazer as coisas certas. E temos agora, ainda nesse mês de Elul, temos ainda 21 dias do mês de Elul. Depois temos mais 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E no Rosh Hashanah vai ser decretado que ano sabático a gente vai ter esse ano. No Yom Kippur vai ser carimbado. Se a gente se comportar certo, se a gente voltar para o caminho certo, com certeza o decreto lá em cima vai ser anulado. E esse ano sabático não vai ter guerras, e não vai mais ter guerras, e os iranianos vão cumprir 7 mandamentos de Bnei Noach, e o mundo vai ficar um mundo melhor. Então isso que a gente pede para Hashem. Atzlacha, briut, panasá b'shefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e muita alegria. Então, esse assunto já falamos o que tinha que falar, agora vamos só para coisas boas. A nossa próxima aula, vamos continuar com os assuntos da Parashá, já não vamos mais falar sobre o assunto da guerra, já vamos falar sobre como é vista a Parashá pelo Zohar, que o Zohar fala que tetzela milchama aloivecha, que o seu inimigo é o Yetzer Hara. E isso a gente vai falar na próxima aula. Hatzlacha, briut, panasá b'shefa. Muita alegria.